Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, porque um dos maiores ídolos da história do Inter pode estar retornando ao Beira-Rio na próxima temporada. Quero trazer detalhes sobre isso e também sobre a polêmica e o bastidor que começa a incendiar no Clássico Grenal após mais uma declaração bizarra de Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente pode estar vivendo algum momento importante, né? Nesta quinta-feira, em torno ainda do Clássico Grenal e também já projetando o futuro do nosso Colorado. Quero falar sobre isso em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. É só chamar eles nesse WhatsApp que está aqui na tela ou no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo para que vocês abram ali mesmo o processo de antecipação do FGTS com eles, tá certo? E lembrando que quem antecipa o FGTS com a Mais Ágil concorre a uma camiseta oficial do teu time do coração. Como estamos em maioria colorados aqui, imagino, né, que você vai concorrer a uma camiseta oficial do Clube do Povo, tá certo? Link, como eu disse, está na descrição do vídeo. Turma, quero começar falando sobre Abel Braga, né? Para muitos, o maior técnico da história do Inter e certamente, né, entre os maiores ídolos da história colorada, técnico campeão da Libertadores em 2006, campeão do mundo em 2006 também, e que recentemente esteve muito perto de reforçar o Internacional no cargo de coordenador técnico. Lembram daquela história quando veio o Roger Machado para cá, que teria, né, a parceria aí do Abel Braga como um coordenador, se avizinhou o D'Alessandro também como uma possibilidade. Acabou que veio o D'Alessandro depois do Roger e o Abel, né, não veio por uma questão pessoal. E ele confirmou essa informação hoje em entrevista ao canal do Baldasso, falando sobre alguns motivos que o levaram a não vir para o Inter nessa temporada. Dois principais, tá? A primeira, a questão logística, né, aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, né, o Abel precisaria fazer algumas viagens com rotina ao Rio de Janeiro por conta, né, do nascimento da neta, né, que acabou nascendo aí no começo de setembro. Então ele precisaria dar uma força aí para os seus familiares e a partir daí acabou não vindo. Por quê? Porque tá difícil, né, para vocês que estão viajando de avião, a logística aqui em Porto Alegre, ou tu pega voo por Canoas, ou tu pega voo por Floripa, pega o carro para ir a São Paulo, a Belo Horizonte, ao Rio de Janeiro, ou tu pega um horário alternativo, né, na base aérea de Canoas, ou tu vai por Caxias e corre o risco, né, de ter neblina e não conseguir decolar. Então tem muitas situações que dificultam logisticamente a saída aqui da capital gaúcha enquanto não fica pronto o aeroporto Salgado Filho. E essa foi esse foi um dos motivos, ou um dos argumentos que o Abel revelou hoje, né, pela manhã, em entrevista, como eu disse, ao canal do Baldasso, falando sobre este tema, dizendo que não tem problema nenhum com o presidente Alessandro Barcelos, que não houve um desacerto financeiro, que não houve um desacerto em virtude ainda do que rolou na saída do Abel em 2021 para a chegada do Miguel Ángel Ramírez. Tá tudo superado. O grande problema foi esse, foi logístico, né? E também pessoal para que ele não pudesse assumir, e revelou que existe uma grande possibilidade de uma nova conversa acontecer no próximo ano, já que o D'Alessandro ainda quer muito a presença do Abel aqui para trabalhar em conjunto com ele no vestiário colorado. Então seria aquela trinca, Roger, Abel e D'Alessandro, e o Mazuco ficando com os temas executivos do clube. Então existe sim, né, uma grande chance do Abel ser o coordenador em 2025. Lembrando que hoje o departamento de futebol do Inter é formado pelo José Olavo Bisol como vice-presidente da pasta, teoricamente o chefe de todos. O executivo é o André Mazuco, o D'Alessandro é um diretor esportivo. Ele ocupa a vaga que era do Magrão, que acabou deixando o clube nessa temporada também. E aí fica neste cargo de coordenador teoricamente vago, que era um cargo que foi ocupado lá atrás pelo Sandro Orlandelli, vocês vão lembrar que acabou saindo daqui, o Paulo Autuori exerceu também este cargo e que hoje não é ocupado teoricamente por ninguém, mas a gente sabe, né? O D'Alessandro tem uma personalidade, uma característica tão diferente que ele ocupa por vezes esse espaço. Paulo Paixão também tem essa característica e ele é o preparador físico, mas ele, pela vivência que tem, pelos títulos que conquistou, acaba, né, de alguma forma ajudando também nesta função. Então, Abel Braga, sim, pode voltar ao Internacional em 2025.
para mim, né, trazendo um pouquinho de opinião aqui, não só informação, um grande reforço. Acho que o Abel, nesta função, é mestre. Sempre foi um cara muito bom de grupo, um cara agregador, um cara que era visto como um paizão por muitos ex-jogadores que hoje falam aí em podcasts e entrevistas. Então, acho que na sua casa, né, onde ganhou os maiores títulos da carreira, apoiado, né, por alicerces importantes, como o Roger e o D'Alessandro, eu acho que tem tudo para dar certo. Torço para que essa contratação acabe acontecendo. Virando a nossa chave aqui para o Grenal, hoje pela manhã, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, deu uma entrevista coletiva, e eu acho engraçado, né, que as entrevistas coletivas do Grêmio, elas falam mais sobre o Inter do que sobre o Grêmio em geral, né? No Inter não acontece isso, mas daqui a pouco é a grandeza, né, do clube que não sai da boca aí dos dirigentes do Grêmio. Segundo Antônio Brum, né, o Inter está tentando condicionar a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo no Clássico Grenal. Talvez falte ao Antônio Brum, né, assistir aos jogos que o Bruno Arleu apitou, em especial do Internacional. Abre aspas para o dentista. Quem está tentando condicionar a arbitragem é o Inter e não o Grêmio. A minha manifestação no pós-jogo em Belo Horizonte foi no sentido de fazer um apelo à CBF. Olha só, ele fez um apelo à CBF, mas ele não está tentando condicionar. Visto que o Grêmio é o clube mais prejudicado pela arbitragem nos últimos 2 anos. O Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro, não fossem os erros grotescos de arbitragem, disparou então o dirigente. Tem que lembrar o Brum, né, que o Grêmio teve a pior defesa do Campeonato Brasileiro junto dos times rebaixados. Talvez seja por isso que o Grêmio também não foi campeão brasileiro, sendo que não ficou na liderança em nenhuma rodada, né? Mas de qualquer forma, o Grêmio também, né, se sente prejudicado em relação ao Bruno Arleu, que apitou uma derrota, né, do Grêmio para o Cruzeiro no Estádio Centenário em Caxias do Sul, mas também deu uma forcinha contra o Bragantino, né, Brum? Né, lá, aquele empate em Bragança Paulista, Rodrigo Caio jogou vôlei dentro da área, ele não deu pênalti e assim vai, né? Mas, de qualquer forma, fica a manifestação, então, do Antônio Brum, que também deu uma outra declaração que me chamou a atenção, tá? Ele falou o seguinte: nos últimos anos, aconteceu muito do Grêmio vencer títulos e o Inter ganhar alguns grenais. Agora parece que está tudo errado aqui e tudo certo do lado de lá. Então, estava incomodado com o Inter, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio. Eu, sinceramente, turma, acho que está falando muito, tá? E está, sim, de fato, tentando condicionar a arbitragem. Eu imagino que o Inter não queira que a arbitragem seja protagonista neste Grenal e o Grêmio também não, né? Que o clássico seja decidido sem lances polêmicos e dentro das 4 linhas. Aí a gente mede força e vê quem é melhor. Acho que é o melhor caminho para o Grenal 4-4-3. Tá certo? Aliás, né, turma, hoje também tem jogos do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão teve rodada ontem, né? 2 jogos envolvendo os times da Copa do Brasil. Vitória do São Paulo contra o Vasco por 3-0. Resultado que acabou sendo ruim para o Inter, né, para fins de G4. Mas o Inter ainda tem um jogo atrasado em relação ao São Paulo e mais o Grenal por jogar. Então, se o Inter ganhar os 2, ultrapassa o São Paulo. E, né, também tivemos um empate entre Fortaleza e Atlético Mineiro, que foi um bom resultado. Hoje, 8 da noite, tem Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, jogo dos desesperados, e Fla-Flu. Aqui a gente torce pro Fluminense do Mano Menezes, né? Conseguiu um crimezinho no Maracanã. O Inter é 6º colocado, tem 46 pontos. O São Paulo é o 5º, tem 50, ou seja, se o Inter vencer o Grenal, ainda ficaria 1 ponto atrás, mas tem o jogo atrasado em relação ao Flamengo, que tem 51 e é o 4º colocado. Então o Inter pode, né, dependendo de 2 vitórias, né, contra o Grêmio e contra o Flamengo, passar o São Paulo e o Flamengo. Mas para isso, né, o rubro-negro teria que tropeçar hoje à noite contra o Fluminense. Vou botar uns pila no Flu, tá? KTO.com, cupom COLAR, dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Lembrando, né, jogue com responsabilidade, a KTO é uma casa para maiores de 18 anos. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!